Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 13 de julho de 2026, são 19 horas e 8 minutos. A gente está aqui com uma videoconferência, né, contando com a presença de Iedo Freire, Márcia Vanacor, Júlia Souza. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando. Acho que vamos ser nós mesmos, e aí vamos fazer de uma maneira bem dinâmica, porque o objetivo da Assembleia hoje, né, é a primeira Assembleia Geral Extraordinária da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, com o objetivo da gente aprovar uma reforma estatutária, atendendo uma diligência do Ministério da Segurança, da Justiça e Segurança Pública, para qualificação, emissão de certificado de qualificação de organização da sociedade civil de interesse público, OCIP. Então, essa reunião, como previsto no nosso estatuto, ela foi divulgada com antecedência de pelo menos 15 dias, para que todos das comunidades tenham a oportunidade de participar, e aí eu vou fazer vou mostrar a minha tela aqui, para mostrar o documento que foi emitido pelo Ministério, e em seguida a gente faz uma breve leitura das notas de revisão do Estatuto, que foram marcadas em vermelho, para a gente considerar a aprovação nessa Assembleia. Então, vamos lá. Só queria fazer um adendo que está no nosso estatuto. Quer dizer, nós fizemos, então, aqui, essa é a primeira chamada, e aí, para a questão do quórum, e no nosso estatuto está bem claro que, após a primeira chamada, se não houver mais ninguém, né, essa Assembleia, ela torna-se válida pelos elementos que estão aqui participando. Perfeito, Iedo, perfeito. Agradeço aí a consideração, sim, o que faz com que a gente possa continuar a sessão, então, com o quórum de pessoas existentes. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Aqui. Bom, aqui vocês podem ver, então, o documento que foi emitido, né, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Secretaria Nacional de Justiça, Gabinete da Secretaria Nacional de Justiça, Coordenação de OCIP e Organizações Estrangeiras. Aí a nossa nota técnica aqui, que tem um relatório do interessado da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, e aí trata-se de análise de pedido de qualificação da organização, e fala sobre a legislação aplicável aqui nos primeiros pontos, para a devida titulação de OCIP, e aí conta aqui com uma análise, né, que um objetivo de verificar o preenchimento dos requisitos da qualificação, sendo essa realizada a análise do estatuto social da entidade. E aí eles fizeram uma análise onde a lei indica situações impeditivas para que a entidade se qualifique como OCIP e atender às exigências. Então, avançando na análise, eles estabelecem um rol de possíveis finalidades, verificando que o Estatuto Social se enquadra nos incisos indicados, especificados abaixo, com exceção dos incisos 3 e 4, por falta de previsão de gratuidade. E aí ele pede justamente que a gente faça essa correção estatutária, né? Então, o artigo 2º, primeiro parágrafo, artigo 3º, 6º parágrafo do Estatuto estabelecem normas de promoção, educação e saúde, todavia tais normas estatutárias não atendem por não prever expressamente a gratuidade. Então, ele dá indicação da redação que deve ser inserida numa reforma estatutária para que a gente faça correção e devolva para a nova análise deles dentro de um prazo de 60 dias úteis. Já passou mais ou menos metade desse prazo. Aí, aqui vou passar rapidinho então, para vocês darem uma olhada, né, no relatório.
eles colocam em negrito o que, aqui também não localizado, o que é para inserir, e aí, seguindo, então, ele fala uma conclusão aqui no item 3, onde ele dá as indicativas para incluir, então, no estatuto, alguns itens de redação, para que a gente coloque na ata da Assembleia que alterou o estatuto, devendo ser tudo registrado em cartório. Então, agora eu vou compartilhar a outra guia, e aí, se vocês tiverem alguma situação que vocês acham que deva ser comentada, vocês me falem, por favor. Vocês estão vendo a tela aqui com a apresentação? Estamos vendo. Eu estou vendo. Sim, eu estou vendo. Maravilha. Então, de uma maneira dinâmica, a gente vê aqui no artigo 1º a mudança do endereço para a Rua Tabelião Francisco Devem sem número, para se adequar já a uma ata alterante que tinha sido realizada anteriormente. Então, essa versão do Estatuto está absorvendo essa alteração que já havia sido feita. Aqui dos objetivos sociais, então, vocês podem ver em vermelho no parágrafo 3, alguns ajustes, né, incluindo a realização de estudos, pesquisas, diagnósticos, levantamentos, mapeamentos de produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos na área ambiental, cultural, social, territorial, econômica e comunitária, voltados ao desenvolvimento sustentável. E a prestação de assessoria técnica, consultoria, capacitação, apoio institucional a organizações da sociedade civil, comunidades, coletivos, instituições públicas e privadas em temas relacionados aos objetivos sociais. Aí a gente aqui também absorveu no parágrafo 15, então, as classificações nacionais de atividades econômicas que também já tinham sido aprovadas na ata alterante anterior, ficou absorvido, e mais embaixo, já no artigo 3, tem uma revisão do local, um reposicionamento dessas informações para a consecução dos objetivos institucionais, com a adição dos parágrafos que eles orientaram na nota técnica do Ministério, aqui no parágrafo 7, todas as atividades na área de educação e saúde serão promovidas gratuitamente pela entidade, financiadas com seus próprios recursos, observando a forma complementar de participação das organizações, conforme previsto no artigo 3º, 3 e 4 da Lei 9.790/99, e o disposto no artigo 6º, inciso 2º, parágrafos 1 e 2 do Decreto 3.100, de 99. Aí também no parágrafo 8º, dizendo que a entidade poderá desenvolver atividades técnicas, científicas, culturais, ambientais, de assessoramento, consultoria, produção de conhecimento, apoio institucional e outras compatíveis com seus objetivos sociais, para a gente também não garantir que a gente não fique tão amarrado a só poder fazer atividades gratuitas, né? Então, isso também prevê, de certa maneira, o objetivo de poder oferecer algum assessoramento técnico para atividades pagas. E, então, aqui no parágrafo 10, dizendo que a entidade adotará práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da participação no respectivo processo decisório, que também é uma orientação da nota técnica. Aqui no artigo 4, a única alteração que a gente fez foi a inclusão da previsão do Conselho Administrativo, que já se encontra em funcionamento e é previsto no regimento interno, e também tem como base técnica o regramento do Conselho já aprovado, então incluído aqui no parágrafo 4º, ou melhor, no parágrafo 1º, previsão do Conselho Administrativo. Aqui é tudo só manejo do local dentro do Estatuto, e aqui, então, no artigo 8º, sobre o Conselho Administrativo, que ainda não estava previsto
versão anterior do Estatuto. Compete a ele deliberar sobre diretrizes estratégicas, aprovar o planejamento institucional, apreciar políticas, programas e regulamentos internos, acompanhar o desenvolvimento institucional e exercer as demais competências previstas no Estatuto, no regimento interno e no regramento próprio. Aí, o resto, mais ou menos, se mantém como estava. Essas partes que aparecem cortadas é só por conta do deslocamento dentro do próprio estatuto, para poder seguir uma linha lógica mais coerente. Então, deixa eu ver, adiantando. É feita uma alteração aqui para que todos tenham direito a um voto, com a manutenção do voto de qualidade do diretor-presidente, apenas em caso de desempate, ao invés de pesos diferentes, como estava previsto na primeira versão. Tinha alguns termos ainda referindo a cooperados, mas foi corrigido para membros associados, porque a primeira referência tinha sido no Estatuto de Cooperativa. E aí, seguindo mais adiante, né, algumas coisas que estavam indicando de conselho diretivo foram modificadas para conselho administrativo, que é quem tem a competência deliberativa. Seguindo, aí aqui ele pede no artigo 22 a inclusão das normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, no mínimo, observância de princípios fundamentais de contabilidade, de normas brasileiras de contabilidade, que se dê publicidade por meio eficaz no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de débito junto ao INSS e FGTS, colocando-se à disposição para qualquer exame de qualquer cidadão, realização de autoria, inclusive por auditores internos, independentes, se for o caso, de aplicação de eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento, e a prestação de contas de todos os serviços e bens de origem pública recebidos pela entidade. Já encaminhando para o final, então, ele pede também no artigo 25 que a gente inserisse, aqui foi inserido no parágrafo 3, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta, e das disposições gerais e transitórias, matérias submetidas ao Conselho Diretivo que dependam de deliberação institucional serão encaminhadas ao Conselho Administrativo. E aqui também falando na hipótese de perda de qualificação, respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou a qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da lei. Então, aqui no 28 também falando sobre casos omissos, para ser resolvidos pelo Conselho Diretivo, em relação à execução das atividades, e enquanto aos relacionados à interpretação do Estatuto, a governança e as diretrizes institucionais em matérias estratégicas, sendo deliberados pelo Conselho Administrativo. E, para terminar, então, a interpretação e aplicação do Estatuto observará de forma integrada o regimento interno, regramentos específicos já aprovados pelos órgãos competentes. É isso. Basicamente, são essas alterações para incluir aquilo que foi previsto na nota técnica. Essa documentação já havia sido mandada com antecedência, né, para as pessoas nos grupos, no grupo colegiado e com as pessoas mais próximas, a nossa presidente do conselho e o IE do nosso secretário-geral aqui também. Então, houve prazo para poder fazer uma análise prévia desses itens, e aí fica aqui, então, a minha recomendação de que a gente possa aprovar essas alterações
para poder encaminhar isso para o registro no cartório, né, confecção de ata, registro no cartório e o encaminhamento para o Ministério, para a gente poder, então, ter essa certidão aí de qualificação de OCIP, que eu acredito que vai nos credenciar a ter um diálogo mais interessante com as outras organizações do território e com o poder público. Bem, meu voto é sim pela aprovação das emendas aí no Estatuto, ok? Ok, computado seu voto, Pedro? O meu voto também é sim, aprovado. Aprovadas as modificações. Ok, computado seu voto, Márcia? O meu voto é sim também. Ok, Júlia também dando seu voto de aprovação. Então, a gente considera aprovada essa alteração do Estatuto e vai encaminhar nos próximos dias as atividades documentais para o registro dessas alterações. Aí abro também o espaço para se alguém tiver mais alguma consideração, todos fiquem à vontade, e se caso negativo, a gente pode encaminhar para o fim da reunião. A única consideração que eu acho que deve fazer é que, pô, eu pensei que fosse alterar mais coisas, entendeu? Mas eu acho que está perfeito. Eu achei que fosse, entendeu? Alterava muitas coisas aí do Estatuto, mas isso daí, inclusive, quando nós fomos elaboramos esse Estatuto aí, nós ficamos nesse negócio aí, na dúvida sobre a questão do fim do patrimônio para quem, inclusive, na época, se eu não me engano, eu falei que tinha que ser uma entidade que a gente teria. Eu pensei até em nomear a entidade, discutindo isso com você, Peter. Mas aí agora veio um texto muito mais interessante, entendeu? Eu percebo que uma vez eu participei de uma. Vou aqui, quando nós criamos a Átria, Associação de Triatlo de Aracruz, nós, com fim de entidade, nós colocamos, inclusive, como é que é aquela entidade lá da Zeni, como A MIP? Isso, a MIP como, entendeu, os patrimônios da entidade. Mas agora deixou bem mais amplo essa coisa, ficou legal, gostei. Ok. O que eu achei interessante, Edu, é que a gente teve uma nota técnica que não apontou nenhuma grande irregularidade, na verdade, só recomendou mesmo alguns ajustes para adequação à legislação de OCIP. Então, eu acho que, de certa maneira, a gente teve o conteúdo da organização endossado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e uma sinalização de aceitação, né? Assim, porque a gente não teve nenhuma diligência que inviabilizou. Então, só com essas adequações, eu acredito que realmente o Estatuto passa a ficar mais fortalecido e representativo. É isso aí. Beleza? Então, se alguém Beleza. quiser fazer mais alguma consideração. Não, eu gostaria de fazer consideração não pertinente a esse assunto do estatuto, dessa reforma aí proposta, que eu concordei, eu já tinha lido anteriormente, quando você disponibilizou, e concordo com que as alterações que estão sendo propostas sejam feitas. Eu queria, depois que encerrar essa parte, propor que eu estou querendo submeter um projeto pela Redesec, no edital do Rio Doce, que termina no dia 29 de julho, fecham as inscrições, e aí eu gostaria de aproveitar esse grupo aí que está reunido e falar um pouco sobre isso, se vocês permitirem. Não, por mim, tudo bem, Marcinha. Por mim, sim. Pode falar. Senta a pua. Segunda Guerra Mundial, aquele esquadrão, senta a pua. Bom, eu faço já um comentário, então, de que eu acho que a gente deveria apoiar, né, esse projeto aí para inscrição nesse edital,
mas de qualquer maneira eu acho interessante fazer uma avaliação conjunta assim da formatação, justamente para que ele possa virar um projeto robusto, assim, que tenha mais representatividade assim em relação a diferentes partes parceiras, né, para que possam participar do projeto e que a gente não fique só refém desse edital também, principalmente possa montar um projeto legal que possa ser mais facilmente adequado para outras oportunidades de captação de recursos. Não, eu acho legal, assim, a sua iniciativa é fantástica, entendeu? Eu acho que a gente tem que mesmo meter a cara e começar a aparecer mesmo, entendeu? Nossa entidade é uma entidade que foi criada para esses fins, entendeu? E nós vamos estar contribuindo muito, 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 né, com a questão ambiental no Espírito Santo, principalmente na nossa região. Eu acho que quanto mais ideia nós tivermos de colocarmos em prática esses projetos, vai ser bem melhor para a população e para o povo capixaba. Na real, esse projeto ele é para não ter que dar mais aquela ajuda, né, que foi dada, que foi um processo totalmente desigual, né, que umas pessoas receberam indenizações altíssimas, gente que nem morava aqui, e pessoas na mesma condição, uns receberam, outros não. Então foi um processo muito complexo, tanto que a Fundação Renova acabou, né, porque na verdade o recurso da empresa poluidora ficou na mão de uma empresa criada pela própria empresa, ou seja, era um negócio que não tinha o menor sentido, né? Então houve essa repactuação e agora esse edital é um edital para realmente circular a economia. Só um minuto, gente. Então, esse edital foi criado para isso, né? Para que a economia circule. Aí conversei com o Jocely, lá de Lajinha, e ele concordou, né, que a ideia seria poder estender até lá, né, as pessoas fossem lá também na comunidade, visitar lá, que ele pudesse vender um mel, vender um café, né, receber as pessoas, contar um pouco da experiência dele, né, que isso o Sebrae classifica até como um turismo de experiência, né, que as pessoas vão lá na comunidade, vão conhecer aquela realidade, né, Jocely é um cara fantástico, tem muita experiência. Vai morrer daqui a pouco. Esse Miguel. Mas, sim, muito interessante. Pelo que a gente tinha conversado anteriormente, Márcia, minha mãe, seria interessante adicionar nesse projeto a previsão não apenas de ações de educação ambiental, que é uma expertise que você pode acumular através da execução de projeto similar, através de associação de moradores, né, na Orla de Aracruz, mas para também incluir, eu acho que de certa maneira torna o projeto um pouco mais competitivo para o concurso, né, para a seletiva, de incluir idosos, né, e pessoas com deficiência, que aí a gente passa também a ampliar o espectro de atuação através dessas leis de proteção aos idosos e às pessoas com deficiência. Eu acho um pouco um projeto com uma gama maior de atendidos, né? Foi isso que eu pensei mesmo, porque inicialmente eu tinha pensado em fazer só com a rede escolar, pegando alunos e professores, mas assim, toda a bacia do Piraquiaçu. Mas aí eu fui numa reunião ali no Ponto de Cultura da BET, que veio o pessoal uma empresa que dá consultoria técnica, né, para os atingidos. Como é que é o nome da empresa? Esqueci o nome. IPG, sei lá, o nome assim. Esqueci o nome. Enfim, e eles falaram que só os municípios atingidos é que podem propor. Então, desses municípios da bacia do Piraquiaçu, somente Aracruz
é que está contemplado. Então, tem que ser só no município de Aracruz mesmo, entendeu? A ideia é, então, estender o público para mulheres, né, para pessoas com deficiência, para idosos, né? A gente trabalhar públicos diferenciados, não só rede escolar, né? Já tinha pensado a esse respeito. Mas, sim, eu só queria fazer uma pergunta para você. Eu não sei se caberia nesse projeto ou não. A Rede SEC, por exemplo, nós estamos tentando fazer um abaixo-assinado para tirar uma baleia ali do SESC e colocar ali perto onde é realmente o nome Praia da Baleia, entendeu? Onde as baleias se encalham lá desde 1500, né, que se tem notícia. Eu gostaria de saber que exatamente essa baleia, a gente tem essa ideia que é para fomentar também a questão do turismo, né, aqui na região, entendeu? Na região. E aí eu gostaria de saber se encaixaria, entendeu? Por exemplo, a gente, através dessa atitude se a gente conseguir, né, claro, colocar a baleia ali na terra, em cima de um cavalete, se a gente poderia, através disso aí, ser uma geração de renda, digamos, para as pessoas ali do entorno, né, no caso da baleia, tipo assim, produção de souvenirs, de camisetas para ser vendida, entendeu? E, ao mesmo tempo, enriquecer o turismo na nossa região, porque na nossa região, ali da bacia do Piraquaçu, só não restou isso, não restou mais nada. Daqui a pouco a BR vai passar lá por trás. E aí o que acontece? Só restou para a gente a exploração mesmo do turismo, né? Que as indústrias, graças a Deus, foi lá para a Barra do Saí para frente. Então, eu queria saber de você se enquadraria uma ação dessa dentro desse projeto. Alô, oi, desculpa, gente, aqui, pode falar novamente, que eu perdi. Deixa eu falar então, ó. Voltando ao assunto. Nós temos ideia, já conversei inclusive com o Peter a respeito disso, da gente resgatar uma ossada de baleia que fica no Sesc e colocar ela ali no lugar onde ela sempre morreu, que é ali perto da Titina, naquele bar onde nós almoçamos naquele dia. Uma baleia. Ele sugere de colocar de dentro do projeto ter uma ação de instalação de uma ossada de baleia para visitação turística. Então, se você acha que existe margem para que essa ação possa ser incluída no projeto. E ao mesmo tempo a gente formar, digamos, no local pessoas que venham, por exemplo, ajudar, né, e se ajudar através de venda de souvenir da baleia, através de contar a história da baleia, entendeu? Guia turístico. Essa é a percepção. E aonde que ficaria essa baleia? Essa baleia ficaria onde é o lugar chamado Praia da Baleia, porque aquilo não é Praia da Biologia, não ficaria ali naquela situação, porque ali existe uma formação rochosa, que os antigos chamavam de Itaparica, né, que é por causa da pedra flocada em Tupi, onde todas as baleias, desde 1500, que morreram no oceano, elas encalham ali, em cima de uma formação rochosa, onde elas avistavam, iam ver a baleia e entravam naquela praia que hoje chamam de biologia, que né, historicamente não é, para ver a baleia que ficava exatamente no afloramento rochoso daquelas pedras vulcânicas que se chama Itaparica por causa da língua tupi. Essa baleia ficaria exatamente na rua que tem ali, entendeu? No meio da rua, a ossada ali em cima. Tem já uma história sobre o nome da baleia, onde ela nasceu, onde ela morreu, como é que foi aquele negócio todo. E, através daquilo ali, a comunidade ser capacitada para, digamos, falarem isso para o turista, né, gerando recurso, no caso, guia turístico para dar o passeio até a baleia, entendeu? Ali na orla, e, ao mesmo tempo, souvenirs, entendeu?
chaveiro de baleia, camiseta da baleia, entendeu? Para que isso gere uma produção que venha abastecer o processo de turismo na região. Pessoal, eu gostaria de fazer uma consideração, uma recomendação a partir das falas do Iedo, de Márcia, que eu acho que são sugestões muito positivas, mas eu acho que o maior problema, na verdade, hoje é prazo, eu acho, né? Porque o que foi dito é ao final desse mês, então a gente tem aí por volta de 15 dias, mas eu sugiro, então, da gente deliberar aqui, de a gente fazer uma nova conversa específica sobre esse assunto mais ao fim da semana, para tentar estudar como que a gente consegue continuar a elaboração desse projeto, levando em consideração esses aspectos dentro do prazo. Feito para mim, tudo bem. Eu também concordo, porque o objetivo da reunião de hoje era a questão do estatuto, isso daí já foi resolvido, né? Exatamente, já foi resolvido. Concordo também. Então, ok, se todos concordam, então a gente faz novo contato para conversas ao longo dessa semana, até porque tem outros projetos sendo também desenvolvidos, mas aí a gente faz um alinhamento sobre isso, então. Perfeito. Aí cada entidade pode apresentar até 5 projetos e tem que ter as parcerias, né? Aí o RUSC já falou numa parceria com a gente, o Jocely também, que lá eles são uma associação, né? Associação de catadores de caranguejo e pescadores de lajinha, né? A Pescal. Então, a gente tem que costurar melhor, assim, como é que é. Tem 2 faixas, né, de recurso, de 50 mil a 200 e de 201 a 400. Aí a gente tem que discutir isso, porque aumentando as atividades, tem que aumentar os recursos e tal. A gente, então, marca essa reunião para o final da semana e para a gente poder deliberar. É legal que nós podemos ampliar também com a Associação de Moradores de Itaparica, né? Não, é isso que eu ia falar também, que quando você falou de botar a baleia ali tem uma associação, né, da biologia E de Itaparica. e de Itaparica, e essas tem que passar por esse grupo de pessoas, né, se eles concordam e tal, né? Exatamente, eu acho isso aí também, entendeu? Tá, ok, então fica anotado aí para a gente dar esses encaminhamentos. Uhum. Então, boa noite para vocês. Agora eu vou tomar um sorinho aqui com antibiótico, tá bom? Tá bom, gente. Então, valeu. Melhoras aí para Ok. você, tá? Tudo de bom. Qualquer coisa a gente tá aqui para Falou, dar. obrigado por tudo aí. Um beijão a todos. Beijo a todos. Valeu. Tchau, tchau. Ok, obrigado, boa noite, obrigado pela presença de todos, boa noite, bom descanso a todos. Boa noite a Melhoras, todos. Ian. Tira uma Obrigado. foto, abre a janela aí, Júlia. Tira uma foto, Peter, dos participantes. Ah, é? Pode abrir, Júlia, sua câmera? Eu vou fazer uma... Abre, Júlia, rapidinho sua câmera. Ela é tímida, minha gente. Eu vou dar um print aqui da tela. Não acredito. Aí. Tá. Para com essa timidez, sua boba. Deixa eu até ficar aqui assim, que eu tô com uma luz aqui estranha. Acho que aqui tá melhor, né? Pronto. Só um instantinho que eu tô tirando a foto. Ué, como é que faz? Aqui. Vou tirar aqui, peraí. Você Oi. Xuxa. Deixa eu fazer mais uma também. E peraí. Ó, você tá sem câmera, tá, Márcia? Se quiser peraí, abrir de novo, eu tiro mais um. Peraí. É que eu tirei. Aí. Pronto. Vou fazer mais um print só. Tá cortando a Júlia para mim. Aí. Aqui para mim apareceu todo mundo. Tudo certo. Agora tem a coisa, eu apareci mais novo, né? Que eu tirei a barba. Tá? Sim.
Tirei a barba, Então tá, fiquei mais... então, Um beijo, hein? Valeu. beijo, boa Beijo, noite. tchau, Ielo. Melhora para você, viu? Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.